Então você tem que buscar. Você tem que entender que a resposta, ela vem de Deus. Não vem de outro lugar não, gente. E com essa, e perseverando, eles tivessem um entendimento espiritual do agir de Deus na vida diária. É só com o tempo que nós vamos ter isso. Enfraquecido. Então você precisa já ter experiências prévias que te fortaleceram e que te permite fazer oposição àquilo que vem de encontro a você. E no nosso tempo, esse hábito ele está se perdendo. As pessoas não querem mais esse tempo de oração, de intimidade, de comunhão com Deus, porque é algo que não é fácil. Porque se nós não nos colocarmos de joelho, a buscarmos a Deus, a nos humilharmos, a entendermos que Ele é soberano, então o texto bíblico para nós virou uma história. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cansamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Somente até aqui podeis tomar assento. Meus irmãos, eu gostaria de nesta noite refletir com vocês neste texto sobre o tema da percepção espiritual e da realidade natural. Mas antes de nós falarmos sobre isso, uma coisa que precisa, eu acredito que nós tenhamos a consciência disso, mas é importante nós trazermos novamente a consciência, isso que eu vou falar aqui. O texto bíblico, ele diz que o mundo jaz no maligno. Todos nós conhecemos essa palavra, sabemos e temos até uma noção do que ela significa. Mas há uma coisa dentro dessa palavra, dessa noção de que há uma malignidade que domina o mundo, há algo mais específico, que em alguns círculos, é até nomeado. São duas coisas. Uma delas é que se costuma chamar de um ethos do mundo. Ou seja, o que é um ethos do mundo? Há uma moral mundana. Uma outra coisa também, que é o espírito da época. Cada época esse espírito ele vai mudando. Também é uma moral para cada época. E por que eu estou falando isso? Porque é importante isso no texto que nós vamos refletir hoje. E eu vou insistir que nós temos sempre falado disso aqui, eu vou continuar insistindo com isso. O culto é sexta do clamor, é um culto de oração.
E nós precisamos não só orar, mas também falar sobre oração. Uma das atividades que eu considero extremamente frutíferas para a igreja, mas difícil. Porque quando se fala em oração, se está óbvio, com clareza, dizendo que nós precisamos fazer o quê? Orar. Mas essa atividade, ela não é uma atividade fácil, por diversos motivos. Um deles é que nós precisamos entender o significado de estar em oração, estar de joelho, estar orando, e da experiência que esse ato produz em nós, especificamente na nossa percepção. É necessário estar orando para que a sua percepção espiritual ela seja aguçada. Pode-se até dizer que ela seja criada. Quando nós oramos, nós nos colocamos de joelho, nós temos que ter a consciência que fenômenos tanto naturais quanto espirituais, eles acontecem no momento em que nós estamos orando. E isso tem significado para nós. Então nós precisamos, nos adestrarmos nisso. Sem motivo que o Salmo, se não me falha a memória, 144, nos chama a atenção que nós precisamos nos adestrarmos nas armas espirituais, dentre as quais a oração é uma delas. Mas eu tenho que orar. E no nosso tempo, esse hábito ele está se perdendo. As pessoas não querem mais esse tempo de oração, de intimidade, de comunhão com Deus, porque é algo que não é fácil. Eu fazendo um parênteses aqui, há um tempo atrás eu estava conversando com uma irmã, e aí eu falava de oração, eu falava de um tempo, em que as irmãs tinham o orgulho de ter a marca de oração no joelho. Ela falou para mim assim: misericórdia, sangue de Jesus tem poder, eu quero marca no meu joelho, nada. É o nosso tempo. Quando a gente olhava, a gente sabia que era de oração, porque tinha uma marca preta no joelho. Hoje não quer mais não, porque é antiestético ter uma marca no joelho. Então é um tempo diferente. É um tempo diferente. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: nós vamos nos render a Ele? Quando eu digo o mundo está no maligno, não significa que eu tenho que me render ao mundo, entrar na dinâmica do mundo. Pelo contrário, eu tenho que atuar para que o mundo se transforme. E quando fala mundo, você olha tudo muito distante, Só que não está distante não. Ele está dentro da tua casa, ele está na tua vizinhança, está na tua calçada, está no teu trabalho, está na faculdade, e está até dentro da igreja. Então, há uma necessidade da igreja se posicionar, nós nos posicionar. Aí quando fala, e hoje ficou tudo também muito sintético, Propósito, projeto, não sei o que, mas e aí, o que significa isso? O que é? E aí todo mundo pula, não, mas o que é isso? O que é propósito, o que é projeto, o que é? Todo mundo aceita, mas ninguém procura entender o que é aquilo. E as coisas vão nos carregando a reboque, nós vamos sendo arrastados. Nós não fomos chamados para ser arrastados, nós fomos chamados para fazer a diferença. Posicionamento também não é uma coisa que você tem que entender assim, sinteticamente não. Posicionamento é o quê? Eu boto uma base, tentam me puxar, mas eu não vou. Eu vou me manter na posição que Deus me colocou. Eu não vou sair dela. Só que o que tem acontecido é que o reboque, amarra, puxa e vai. Não é isso. Então, há um espírito de época que ele atua o quê? Na mente da gente,
transformando até antes de você chegar aqui. Você já foi bombardeado por um monte de coisa, que quando você vai ajoelhar, elas já te drenaram tanto, né, a vitalidade espiritual, que a tua mente fica girando aqui, que com 10 minutos, 15, 20, não vai. Por quê? Porque esse processo tem que começar em casa. É na sua casa que você tem que orar, se ajoelhar, botar a face no pó e sair de lá regozijante, porque você chorou na presença do Senhor. Você se derramou diante do Senhor, você sentiu a presença do Senhor. E aí, uma questão nos chama a atenção. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Que você se ajoelhou, orou com a face no pó, e você sentiu a presença do Senhor com tanta intensidade, que você chorou na presença do Senhor. Qual foi a última vez que isso aconteceu na sua casa? Não vou nem forçar a barra querendo que seja na igreja, mas na sua casa. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Porque se isso não aconteceu, tem problema grave. Nós temos que ter essa consciência que há problema grave. E aí, entrando no texto, o texto lá de Colossenses diz, o apóstolo Paulo diz que quando ele ora pelos colossenses, pelos crentes da cidade de Colossos, o texto diz no versículo 3: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade, do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho que está produzindo fruto e crescendo em todo mundo. Quando ele ora, e aí entra um aspecto importante da oração. Quando nós oramos, o objeto da nossa oração, no momento de oração, ele vai nos revelar coisas que podem estar acontecendo ou não. Por isso a importância de nós nos afinarmos em orar. Ah, está difícil? Ora assim mesmo. Se você sentir que está te dando cansaço, está dando sono, repreende, vai mesmo para uma oração de guerra, começa a batalhar, que Deus vai quebrar aquela barreira que está acontecendo ali. Porque é isso que tem que fazer, gente. Para se adestrar numa arma que é a oração. E aí quando você começa a orar, e eu estava ontem falando com a pessoa sobre isso, que eu fui orar pela pessoa, mas eu senti um regozijo, mas um negócio bom, que quanto mais eu orava por aquela pessoa, mais eu me sentia bem, mais vontade eu tinha de orar, e eu orava, e orava, e orava, e orava. Quando eu acabei de orar, eu falei, Deus me estabeleceu para ser intercessor dele. Por quê? Porque aquele prazer que o Espírito gera em você, está te comunicando alguma coisa. Aquela satisfação, você precisa orar para aquela pessoa. Houve uma conexão que o Espírito estabeleceu ali. É uma percepção espiritual que você tem. Aí você ora por um objeto e você sente aquele peso espiritual terrível. Você sabe que aquele objeto de oração, que pode ser uma pessoa, uma causa, ele está comprometido. Se você sentiu esse peso, essa dificuldade, você vai ter que jejuar por aquilo, você vai ter que orar mais por aquele objeto de oração, orar com maior intensidade. Isso é percepção espiritual, gente, que nós precisamos ter, e está sendo perdida pela igreja. E por que está sendo perdida? Porque falta o hábito da oração. Se não tiver o hábito da oração, você não vai ter a percepção espiritual daquilo. Eu lembro que em 2018, eu estava orando, era 6 horas da manhã. Aí comecei a orar num quarto que tinha lá em casa, que eu usava só para isso. Estou orando. E no meio daquela oração, foi a primeira vez que eu tive essa experiência, nunca tinha tido. Deus me deu uma visão. Só que quando a gente nunca não teve ainda uma
Deus não nos habilitou ainda numa coisa, aquilo você não sabe como lidar com aquilo, né? Você fica ali, será que foi isso? Isso é real, não é? E eu lembro que eu tive aquela visão espiritual, Deus me deu, eu fiquei meio que sem compreender aquilo, aí voltei a orar, né? Quando eu voltei a orar, mas eu senti uma manifestação do poder de Deus tão grande, mas tão grande naquele quarto, que parecia que eu ia morrer ali dentro, de tanta manifestação do poder de Deus. O que Deus está dizendo? Olha, eu te revelei isso, não é da tua mente não, isso fui eu que te dei, e nós só vamos ter isso se nós exercitarmos a oração. E Paulo está aqui falando que quando ele ora por aquele grupo, ele sente um regozijo, uma satisfação. Significa o quê? Olha, eles estão no caminho certo, eles estão fazendo o que precisa fazer. E vejam, ele tem essa informação de duas vias. O texto mostra que essa informação de que eles estão no caminho certo, ela vem de dois caminhos. O primeiro é uma informação que dão a ele. Ele diz que chega até ele a informação daquilo que eles estão fazendo lá. Aí é uma informação que positiva, eles estão fazendo a obra de Deus, está indo tudo bem e tal. Aí ele ora. Por que ele ora? Porque ele quer confirmação. Ele quer saber se de fato a informação que vem, ela é verdadeira. E essa chancela da verdade ou não da informação, ela é dada por meio da oração. E aí quando ele ora, aí tudo se une. O que vem de informação natural se une com o que vem do céu como percepção espiritual. Aí ele sente o regozijo, por quê? Porque de fato é verdade, eles estão indo bem. Mas veja, quando nós lemos do verso 9 até o 12, há um alerta. Quando ele descobre que o que eles estão fazendo lá está dando certo, que está tendo um avanço do reino através da atividade deles, ele ora de novo. Por que ele ora de novo? Porque há o risco de que as trevas ataquem aqueles crentes de lá. Aí veja o que o texto diz, verso 9: por esta razão, por causa do que eu ouvi, né? Também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O que ele está dizendo aqui? Que desde que ele ouviu que eles estavam no caminho certo, ele está orando o quê? Pedindo o quê? Fortalecimento para eles. Porque significa o quê? Que eles vão entrar numa rota de colisão com o quê? Com a realidade mundana, com etos do mundo, com o espírito daquela época. E para que eles vençam, e essa vitória tenha significado, precisa o quê? De que eles sejam cobertos de oração. E o texto diz isso. Quando o texto diz para que vocês tenham transbordeio de pleno conhecimento e entendimento espiritual, significa o quê? Não é só importante vocês passarem por a peleja, mas vocês vencerem a peleja vendo o significado espiritual dessa vitória, porque é isso que vai dar para vocês o quê? Uma capacidade nova que vocês ainda não têm. E aí, trazendo isso para nós, no dia de hoje, na nossa atualidade, a importância de nós orarmos por nós, pelos nossos familiares, uns pelos outros. Por quê? Para que a experiência de luta, de batalha que você tem no dia a dia, ela tenha significado espiritual para você. Vou dar um exemplo. Eu fui na quinta-feira na congregação Ebenezer, no círculo de oração de lá. E aí uma irmã teve uma oportunidade para dar uma palavra, ela deu um testemunho. Ela estava indo para a igreja, para a escola dominical, e ela pisou
distraidamente pisou numa tipo uma ampola, como isso aqui, ó. Aquilo quebrou, passou pela sandália dela e entrou no pé dela. Ela foi, tirou e olhou, não sangrou nem nada, não doeu. Ela foi para a igreja. Quando chegou na igreja, começou a sangrar. Sangrar, o pessoal falou, vai no UPA, porque vê o que houve aí. Chegou lá no UPA, o médico do UPA olhou e tal, limpou, suturou. E ela foi para casa. No dia seguinte, o pé dela foi inchando. Aí ela foi na clínica da família. Chegou lá na clínica da família, a doutora olhou e falou, vou te mandar para o Souza Aguiar. Chegou no Souza Aguiar, isso aí já tinha o quê? Uns 4 dias. O médico lá falou, olha, olhou, amputação da perna. Olhou e já botou, tu vai ficar internada, daqui a uma semana a gente vai amputar a tua perna. Não tem mais jeito não. Comprometeu a circulação, aquela coisa toda. E botou lá, a plaquinha lá, pendurou. E ela subiu para perder a perna. Coisa rápida, né? Assim, nós não iniciamos falando que é um espírito de época. Que espírito é esse? De essa malignidade, é de desdém com o outro. Não quer nem saber que você morra. Você não tem dinheiro para pagar, não? Quero saber de você. Arranca a tua perna, né? Arranca o teu braço. Esse é o espírito de época. Então, se o espírito da nossa época é esse, então falta alguma coisa na gente, né? Se você vive numa época em que você sabendo que se você sair ali, tem alguém que vai te perseguir, vai te matar, tu não vai sair de qualquer maneira. Tu já vai sair mais esperto, olhando, vendo se dá para sair ou não, consciente da época que está vivendo. Só que tem um problema, a gente parece que não está consciente da época que a gente está vivendo. Uma época horrível, e que a gente tem que pedir cobertura espiritual a Deus pesada. E como é que você pede cobertura espiritual a Deus se você não falar com Deus? Se você não orar? Não tem como. Você tem que ter uma reserva. Que na hora que você estiver lá diante de uma situação dessa, de um ataque terrível desse, você tem que estar o quê? Fortalecido, tendo experiências, como Paulo fala aqui dos Colossenses. Porque qual é a natureza da guerra que vem contra o povo de Deus? É desse tipo. Para abater, para você ficar, o que eu faço agora? Desnorteado, enfraquecido. Então você precisa já ter experiências prévias que te fortaleceram e que te permite fazer oposição àquilo que vem de encontro a você. E aí subiu, né, para o hospital lá para amputar a perna. E aí ela orando a Deus, falou, não, Senhor, não é possível que eu perder minha perna, né? Orando e buscando a Deus ali. E aí, já tendo intimidade, porque, gente, olha só, por que eu estou falando da importância da oração? Porque quem não tem intimidade, na hora vai ficar tão desesperado que não vai fazer nada. Você não vai orar. Você não vai conseguir ver sinais que são resposta de Deus àquele momento de aflição que você tem, porque você está destreinado. Quando o medo, né, toma conta, você não enxerga mais nada. Se você não tiver adestrado, você não vai enxergar. Precisa de você estar adestrado nas armas espirituais, para você poder se opor àquilo que vem para tentar te matar mesmo. É o que o texto aqui fala. Paulo está orando nesse segundo grupo do texto aqui, porque sabe que eles ganharam espaço, mas que as trevas vão vir tentar recuperar esse espaço de forma terrível. E aí essa irmã contou que, orando ali, buscando a Deus, que ela já vinha numa peleja pesada com familiar, que às vezes a gente não entende. A peleja que tu está tendo, às vezes com familiar, que faz você orar, buscar a Deus, jejuar, ir atrás, vai para oração, vai para tudo quanto é lugar, às vezes é para outra coisa.
Você pensa que é para aquilo, mas é para outra coisa. Serve para aquilo também, mas principalmente para um outro desafio maior que está vindo. Então você tem que buscar. Você tem que entender que a resposta, ela vem de Deus. Não vem de outro lugar não, gente. A resposta sempre virá de Deus. E aí, destrada da batalha que ela via, orou, buscou. E aí, acho que entrou uma médica na enfermaria. Acho que ela olhou a médica e quando ela olhou, falou, acho que essa mulher, ela tem alguma coisa de Deus. Aquele que botou para me perder a perna, aquele ali está mandado mesmo. Mas essa daí não, essa daí tem uma voz diferente. E a gente começou a orar, e a médica passou por ela. Foi lá ver um outro paciente, porque ela não era paciente daquela médica, e ela ficou orando. Aí diz que a médica passou, deu uns 3 passos, aí voltou, olhou para trás, olhou para ela, falou, qual é o seu caso? Aí olhou a papeleta dela, pegou a pé dela, tirou lá as bandanas, olhou, aí falou assim, vamos amputar a tua perna? Eu acho que não precisa amputar a tua perna não. Aí ela falou, senti de Deus aqui, começou a orar. Não precisa não. Quem é o médico? O cirurgião fulano de tal. Aí deixou lá e foi lá pro paciente dela. E ela continuou orando. Aí a médica, quando ia embora, voltou, falou assim, olha, chamou a enfermeira, falou assim, vou ficar com o caso dela, tá? Mas a senhora não pode, que é o fulano. Não, mas eu vou ficar com o caso dela. Tira esse negócio aí que vai tirar a perna dela aí, não bota não. Aí foi lá, escreveu, faz isso, tá? Porque eu que vou cuidar dela. Tá lá, a irmã tá lá com a perna dela. Gente, isso é poder de oração. Isso é poder de oração. A realidade natural é, corta a perna. A realidade espiritual é, vou cuidar e vai ficar bem. Por isso, a importância de nós orarmos. E para encerrar, para a gente entender um pouco dessa realidade natural espiritual, eu queria expor rapidamente um texto que está lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 19 a 27, que é a afronta de Senaqueribe, né, contra o povo de Deus. O texto diz lá no início, Rabsaque disse, digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Em quem você está confiando agora para que se rebele contra mim? Você confia nesse bordão de caniço esmagado que é o Egito? Se alguém se apoiar no caniço, ele vai espetar e furar a mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos que nele confiam. Mas se vocês me dizem, confiamos no Senhor, nosso Deus, eu pergunto, não é esse aquele cujos os altos e altar Ezequias removeu, dizendo, ajudai a Jerusalém que deveriam adorar somente diante do altar de Jerusalém? Agora, pois, comprometa-se com o meu Senhor, o rei da Síria, e lhe darei 2.000 cavalos, se você puder achar cavaleiros para montá-los. Como você poderia repelir um oficial do meu Senhor, o rei, mesmo que seja um dos menores, e confiar no Egito para obter cavalos de guerra e cavaleiros? Será que você pensa que é sem consentimento do Senhor Deus que eu vim contra vocês neste lugar para os destruir? Foi o próprio Senhor quem ordenou que eu atacasse esta terra e a destruísse. Então Eliaquim, filho de Euquias, Sebna, Joá, disseram a Rabsaque, por favor, fale com estes teus servos em aramaico, porque nós o entendemos. Não fale em hebraico,
aos ouvintes do povo que está sobre a muralha. Rabsaque lhe respondeu: você pensa que o meu Senhor me enviou para dizer essas palavras apenas a você, o seu rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre a muralha e que junto com vocês terão que comer o próprio excremento e beber da sua própria urina. O rei da Síria vem e, gente, não era mentira de que realmente eles eram muito mais poderosos que Israel. Então a realidade natural era de que eles tinham poder para dominar, para destruir Israel. Isso era fato. E por que eu estou pegando esse texto aqui? Porque muitas das vezes a realidade natural, a realidade fática, ela não é mentirosa não. Ela expressa uma verdade. Mas só que a realidade espiritual, ela se sobrepõe à realidade natural. Deus, ele é soberano sobre terra, mar e céu. Vocês já ouviram falar disso? Ouvi falar uma coisa, nós precisamos experimentar isso. E é na batalha da vida diária, das guerras que você vai experimentar isso. E de que forma? É oração, é joelho no chão, apresentando ao Senhor, né, tudo quanto é situação que aparece. Todo dia nós temos que nos posicionar em oração. Sempre há um objeto de oração que nos faz ter experiência com Deus. E é nesse caminho que nós temos que prosseguir. E o texto lá depois você lê em casa, 2 Reis, capítulo 19, vai mostrar que esta era a realidade. Que estava tudo estabelecido para que houvesse vitória mesmo da Síria. Só que Deus intervém. Deus entra. E o texto diz que num só dia, mais de 150 mil homens são mortos por um anjo. E a nação de Israel é livre e é vitoriosa. Agora a pergunta é: acreditamos nesta narrativa bíblica ou para a gente isso é uma história? Porque se nós não nos colocarmos de joelho, a buscarmos a Deus, a nos humilharmos, a entendermos que Ele é soberano, então o texto bíblico para nós virou uma história, sem realidade alguma. Não adianta ler, não adianta dizer que acredita se não praticar. Há que se ter uma prática na vida diária, na vida espiritual. Há necessidade de prática. E quando nós entendemos isso, aí nós começamos a ter o quê? Experiências com Deus, que vão nos fazer crescermos, amadurecermos e termos a capacidade de sermos bênção para nossa casa, nossa família, vizinhança, trabalho, para nossa igreja. Vai haver crescimento, vai haver desenvolvimento, você vai adentrar em áreas que você nunca imaginou que você ia adentrar, porque você creu e tornou prática a tua crença. Não é só teoria, é prática. Precisamos praticar. Então isso é aqui, isso é na tua casa, você precisa praticar. E às vezes não vai acontecer nada, você vai ver um silêncio, mas a provisão de Deus vai vir, portas vão abrir, né? Curas vão se estabelecer. Às vezes você está lutando com a enfermidade, e o espírito da nossa época é o seguinte: eu ajoelhei, orei 10 minutos e já levantei curado. Isso na nossa cabeça, porque o texto aqui em Colossenses está chamando a atenção para o quê? Para o fato de que nós precisamos ter experiência com Deus. Experiência você não vai ter em 10 minutos, ela vai demorar meses, talvez anos,
para que você, dentro dessa jornada de meses, de anos, você vai aprendendo coisas da parte de Deus contigo. E aí quando você vai ver, foi resolvido, né? Você está lá, está curado já, né? Mas você tem que perseverar. E o texto aqui, depois você lê em casa, de Colossenses, fala em que a oração de Paulo é para que eles perseverassem, e com essa, e perseverando, eles tivessem um entendimento espiritual do agir de Deus na vida diária. É só com o tempo que nós vamos ter isso. Todo dia, acorda mais cedo, vai para o teu momento de oração, súplica, apresenta o Senhor, fala: Senhor, eu não estou satisfeito não, faz muito tempo que eu não consigo me derramar na tua presença, eu não consigo chorar na tua presença, sentir a tua presença aqui do meu lado. Gente, isso é objeto de oração. A gente tem que orar por isso, porque senão vai ficando aquela coisa que vai se transformar numa reza. Vai se transformar numa reza. Você vai se acostumando, né? Vai falar as coisas sem nem pensar. Quando você vê, você fala: Senhor, meu Deus, meu Pai, já levantou, já foi embora, não viu nem que momento você parou de orar. A oração é uma arma espiritual, e nós precisamos nos adestrar nela. Todos nós temos alguma coisa, algum ponto difícil. Esse ponto difícil, ele é bênção. Usa ele para orar, usa ele para jejuar, e quando Deus der vitória, você vem dar o testemunho, porque ele vai dar vitória. Isso eu não tenho dúvida, ele vai dar vitória. E por fim, eu lembro de uma experiência que não foi minha, foi da minha mãe. Tinha um irmão meu que é mais velho que eu, e ele era dançarino aí na época era Soul Black, usava um cabelo desse tamanho assim. Aí todo dia, todo domingo, ele combinava com a minha mãe para ir na igreja, que ele ia aceitar Jesus. E todo domingo ela acreditava, e ele ia com ela até a porta da igreja, vestido lá a caráter. Chegava na porta da igreja e falava assim: mas hoje não vai dar não, hoje já estava com um baile agendado aí, deixa para outra vez. E seguiu o caminho dele. Isso durou anos. Gente, não estou falando aqui de 1, de 2, de 3, uns 5 anos assim. Um dia a gente está em casa, chegou lá alguém batendo na porta lá desesperado. Aí avisaram: olha, teu irmão tomou 5 tiros ali na rua de serviço. Aí já está no hospital tal. Aí fomos lá, no hospital estava lá. Ele tem bala, ele carrega bala até hoje, tem umas que não tirou não. Mas ele aceitou Jesus. Não é que Jesus forçou ele a aceitar ele não. As irmãs na época daqui foram lá, visitaram ele, porque quem deu tiro nele falou assim: ó, se não morrer eu vou, quando sair de lá eu termino o serviço, pode ir para qualquer lugar do planeta, que eu vou atrás dele. E mandou avisar, mandou dar um recado lá no hospital: o cara falou que vai atrás de você, cara. Se tu não morrer aí, quando sair ele te pega. E aí uma irmã foi lá, né, orou por ele e falou: ó, e essa irmã não sabia de nada não, falou: olha, quem começou o trabalho não vai parar até terminar não. Deus não vai te obrigar a fazer nada, a decisão é tua. Ou tu morre com Jesus, ou tu morre sem ele, porque quem começou vai terminar. Isso aí é certo para você. Já ficou assim, não aceitou Jesus e tal, e continuou internado lá. Um dia ele ligou, desesperado, pedindo que é o toque do Espírito, pedindo para irem lá, que precisavam, ele queria uma oração, que ele estava com aflição por dentro. Aí foram lá, oraram por ele, aí chorou, a aflição saiu. Era o Espírito Santo tocando nele, né? Tirando aquele demônio que estava no lombo dele. E aí ele aceitou Jesus e tal, mas sem uma promessa: aceitou Jesus, tu vai dar tudo certo. Não teve essa promessa não. Aceitou Jesus, ótimo, né? Tu vai sair daí e vai morrer salvo, porque quem está lá fora vai te matar. Só isso. Só que aí depois de uns 3 dias,
pessoa se envolveu aí num assalto e mataram a pessoa. Ele se viu livre e está na presença do Senhor até hoje. Quem faz isso? Quem faz isso é Deus. Mas durante 5 anos ela estava orando para ele se converter. Só que a gente quer tudo rápido. O marido está dando problema, Deus tem que resolver ele rápido. O filho está dando problema, não, amanhã meu filho tem que estar, convertido, tudo. Não vai acontecer isso aqui. Leia o texto de Colossenses. É para que você tenha entendimento espiritual do agir de Deus. Deus quer te adestrar. E para isso vai passar na moeda, mas como? Alegre, sentindo aquele regozijo dentro. Sabendo que o negócio está difícil, mas Deus está contigo. E que Ele vai te dar vitória. Então, meus irmãos, esta é a palavra que eu deixo para a igreja nesta noite, pelo andar das horas. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos ter essa consciência. É necessário nós nos adestrarmos. Tem que orar, tem que jejuar, tem que fazer isso aí com vontade mesmo. E aí tu vai ver como Deus vai agir na tua vida. Coisa que tu não imaginava que ia acontecer, Deus, Ele faz acontecer. Portas abrem, cura, liberta, Deus faz um mover, que depois que você olha assim, olha para trás assim um tempo, meu Deus, não merecia tanto não, mas é o Senhor que faz. Vamos estar de pé.